Boa noite, queridos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito honroso e muito bom poder compartilhar com a palavra de Deus com vocês novamente. Amém? Motivo de grande honra, de grande alegria poder estar aqui. Essa igreja é uma igreja que mora no nosso coração. Há anos temos vindo aqui, acho que desde 2009, um pouquinho antes, temos tido a oportunidade de compartilhar da maravilha e da beleza que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nessa noite eu quero continuar a mensagem que preguei no domingo passado. Não sei se os irmãos ainda se lembram, vocês são bons de memória? O que falamos aí no domingo passado? Foi Colossenses, capítulo 3, aonde abordamos todas as instâncias da vida, trabalho, família, e foi uma mensagem de esperança aí para início de ano, para que você comece o ano descansando no Senhor. Hoje eu quero continuar falando com vocês também nessa mesma tonada, nessa mesma direção, uma palavra de esperança para início de ano, busca por santidade, crescimento espiritual no Senhor. Então abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 4, dos versos de 1 a 8, se você gosta de anotar as mensagens, pega canetinha e papel, anota, guarda aí no seu coração, anota no seu celular, e eu creio que você vai poder usar aí durante o ano que vamos tratar aqui nessa noite. Não é nada muito diferente talvez do que você já tem ouvido, porque eu creio que eu tenho certeza que o irmão Márcio tem compartilhado com vocês das verdades que vamos compartilhar aqui. É apenas uma comida diferente, né? Comidinha diferente é bom às vezes, né? Comida mineira, é uma comidinha mineira, né? Então tá bom. Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 8, vamos lá. Olha o que diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos repetir essa parte, porque esse é o tema central da carta aos Filipenses. Repete comigo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Verso 5, olha: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Que palavra linda, não é? Eu amo a carta aos Filipenses, eu acho linda. Não quero estudar com vocês hoje falando sobre a cidade de Filipos, mas a gente vai dar só uma pequena introdução e partiremos então para um assunto que eu considero de extrema importância. Você vai entender o porquê. Irmãos, Filipenses, essa carta foi escrita por Paulo aproximadamente no ano de 61 depois de Cristo, ali no primeiro século. E ela faz parte de um grupo de 4 cartas conhecidas como epístolas da prisão. Sabiam disso? Cartas que foram escritas quando Paulo estava preso em uma prisão em Roma. Essa prisão foi um pouco diferente da prisão que ele estava quando escreve Timóteo, segunda carta que ele escreve a Timóteo. Essa prisão era uma prisão domiciliar,
Era uma prisão onde ele estava em uma casa, a guarda pretoriana ficava ali tomando conta dele, ele recebia visita, ele pôde pregar o evangelho para muitos soldados romanos ali, pessoas da guarda. Nessa prisão Lucas estava com ele, então foi diferente da outra. A outra prisão ele estava numa masmorra, ele estava completamente preso e seria naquele momento levado a ser decapitado. Por quê? Porque um cidadão romano não poderia ser nunca crucificado, né? Então, por isso que Paulo é decapitado por ser cidadão romano. E as cartas que Paulo aproveitou para escrever na prisão, além de Filipenses, foi Filemão, Colossenses e Efésios, né? E olhando para esse texto que nós lemos aqui nessa noite, e as circunstâncias em que Paulo se encontrava, eu quero compartilhar contigo sobre algo que nem sempre nós atentamos. Isso é muito perigoso, porque o que nós vamos tratar aqui às vezes nos destrói. Algo que nos enfraquece de forma física, mental e espiritual. E antes de adentrarmos no assunto que nós vamos tratar nessa noite, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a igreja. Você não precisa responder para mim, você responde aí na sua mente, tá bom? São perguntas bem direcionadas que você vai poder pensar sobre elas. Irmão, você já sentiu o desejo de fechar os olhos, esquecer por um pouco o dia que passou? Já sentiu isso? O desejo de fechar os olhos, não quero saber de nada mais hoje. Quem já sentiu isso? Todo mundo já. Não tem um ser humano na face da terra que não passou por isso. Um dia de estresse no trabalho e outras coisas. Você já sentiu o desejo de fugir da sua vida, fugir da sua realidade, querendo viver uma outra vida, mais estruturada, aparentemente melhor do que a sua? Já teve vontade de fazer isso também? Eu não queria ser eu hoje, eu queria ser outra pessoa. Eu queria ser aquele irmão está na bênção. Só de ver os rostos, já percebi que você já pensou sobre isso. Você já sentiu no seu coração desejo de não remoer aqueles fracassos da semana? Muito menos listar todas as decisões erradas que você tomou no decorrer dela? Quem aqui já tomou decisões erradas? É aquela que você trabalha a semana toda, acontece algo no trabalho, aí no domingão você só pensa naquilo. Meu Deus, amanhã eu tenho que estar no meu trabalho, tenho que resolver esse problema. Aqui ninguém nunca passou por isso, né? Só eu, né? Mas nós já passamos, irmãos. Você já sentiu no seu coração um desejo latente de desligar-se de tudo e de todos? Hoje eu só quero ficar em casa tomando sorvete, suco de laranja, não quero falar com ninguém, vou desligar o WhatsApp, vou desligar o telefone, e eu acho que eu vou aproveitar e também não vou na igreja hoje não. Você nunca passou por isso, né? Eita! Irmãos, é aquele momento que você fala assim, eu vou deixar minha vida no piloto automático. É igual aqueles metrô de São Paulo lotado, que está cheio de gente para entrar naquela portinha. É só você levantar os dois pés, que quando a porta abrir, você já vai ser levado junto com todo mundo para dentro do metrô. É o piloto automático. Só que isso não é muito aconselhável, não é bom. Mas nós temos vontade de fazer isso às vezes. Você se sente assim agora? Porque é a partir daí que nós começamos essa mensagem. Se você se sente adentrado em todas as perguntas que te fiz, o nome disso que você sente nesse momento, em seu interior, é uma linguagem simples e muito básica, é crise emocional. Pastor, mas crise emocional ataca crente? Ataca. Por que não?
E os sinais da crise emocional, eles podem ser destacados em 4 situações que afetam diretamente a sua saúde física, a sua saúde mental e, pior do que isso, a sua saúde espiritual. Isto porque a crise emocional gera em nós uma ansiedade constante. Quem aqui é ansioso? Ninguém, né? Até o menino é ansioso, né? Por isso que Paulo fala, não estejais ansiosos por coisa alguma. Irmãos, é aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de desequilíbrio na lida dos imprevistos da vida. A ansiedade, ela descompensa nossa prospecção. Nela, o futuro se compraz contra nós. Já viu que o ansioso é assim? Você fala assim, e aí, vai fazer a prova do vestibular? Ah, eu acho que eu vou ser reprovado. Já está ansioso. E o trabalho? Ai, nem me fala de trabalho amanhã. Ansiedade. O que torna a ansiedade um pecado mortal é o poder que ela possui de destruir sonhos e de destruir virtudes. E é por isso que Paulo fala sobre isso. Outra coisa que a crise emocional faz, ela afeta o nosso humor. Você já encontrou com gente que, ô irmão, bom dia, só para você. Já? Aí no outro dia você encontra, bom dia, me dá um abraço, um beijo. Parece um bipolar. A crise emocional, ela afeta o humor humano. Mesmo que não haja motivos aparentes. A crise emocional, ela cria em nossa mente um sentimento de estarmos sempre correndo contra o tempo. Tem gente que 24 horas para ela de dia não vale, não dá. Quem me dera ter mais algumas horinhas para render um pouco mais. As pessoas vão se tornando péssimas administradoras do seu tempo. E Deus vai deixando de ser primazia na vida delas. Elas entendem Mateus 6, 33, 34, mas não vivem. Quando fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Elas acreditam, elas creem, elas sabem, elas já ouviram milhares de pregações, mas no campo da prática elas não praticam e elas não vivem. A crise emocional, meu irmão, ela gera também uma sensação de vazio, uma sensação de insatisfação, um sentimento constante de estar sob ameaça. Ah, aquele irmão olhou para mim e está pensando mal de mim. Será que é a minha roupa? No físico, o que a crise emocional gera? Nessa carne branquelinha e osso. Gera insônia. Quem tem insônia aí? Queda do rendimento no trabalho. Isso gera um prejuízo tremendo nas empresas. Tremendo nas empresas. Ela gera também perda de entusiasmo. Você pode pôr a melhor comida na mesa para aquela pessoa que ela não está bem. Dores no estômago. Quem tem aí muitas dores no estômago? Lembra o que Paulo fala com Timóteo? Olha, bebei um pouquinho de vinho por causa das suas constantes dores de estômago. Irmão, não sou eu falando, isso é Paulo. O pastor falou que a gente pode tomar um pouco de vinho por causa das dores de estômago, já toma logo 1 litro, né? É Paulo falando sobre isso, não sou eu. Dor de cabeça, vontade de chorar sem porquês. Já passou por isso? Você começa a chorar, mas não tem causa, aquela vontade de chorar, mas você não sabe o porquê.
E você é crente, isso aqui que está acontecendo comigo. Isso não é de Deus. Dificuldade de assimilação, pessoas que não conseguem prestar atenção em nada. Se ela está em casa, ela pensa na igreja. Se ela está na igreja, ela está pensando no hambúrguer. Pensamentos negativos. Olha o que isso causa na vida humana, gente. Passamos a engolir sapos para evitar discussões e tantas outras patologias. Essa mensagem é uma mensagem de esperança, irmãos. É uma mensagem de início de ano para você. É uma mensagem para você buscar cura no Senhor sobre todas essas coisas. Eu estava lendo a revista Exame, da editora Abril, e nela dizia o seguinte, o artigo dizia assim, olha, 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade no grau mais leve ao incapacitante, aquele que você é obrigado a ser tirado do seu campo de trabalho. Metade, 47%, sofre de algum nível de depressão. Alguém aqui já teve depressão comprovada de forma médica e psiquiátrica? Sabe do que eu estou falando? Os dados da última pesquisa são do ISMA Brasil, representante local da Internacional, que aqueles no inglês chama International Stress Management Association, organização sem fins lucrativos dedicada ao tema. Olha o que a Organização Mundial de Saúde diz. Alerta que 1 a cada 4 pessoas sofrerá com um transtorno da mente ao longo da vida. O sentimento de nunca cumprir as tarefas e a dificuldade de se desligar do serviço leva ao que chamamos de... É uma nova doença, que chama-se burnout. Já ouviram falar nessa doença? Burnout é uma doença que o corpo desliga. É como se ele pifasse como uma lâmpada que queima. São as doenças do final do século. Jesus Cristo está voltando. O corpo fica totalmente sobrecarregado e ele simplesmente diz, a pessoa está na rua, cai desmaiada lá, quando você acorda, ela não lembra de nada. Agora, o que a Bíblia nos aconselha diante de uma crise emocional? Quais as lições que nós podemos extrair dela para vencermos a crise e olharmos mais para Jesus Cristo? Irmãos, primeiramente você precisa entender algumas verdades. Primeiramente, você precisa entender que Deus não nos desumaniza. Pastor, que palavra doida é essa? Irmãos, Deus colocou em nós sentimentos que nos alertam de que somos humanos e que nós possuímos uma estrutura frágil, que necessitamos de cuidado, que nós necessitamos ser amado. Deus colocou esse sentimento em nós. São sentimentos de alerta. Deus, Ele colocou o sentimento de que nós precisamos ser trabalhados por Ele, moldados por Ele. Quem gosta de ser amado? Deus ama te amar. Amém? Irmãos, nós não somos super-heróis. O pastor, ele não é super-herói. O pastor sofre, o pastor sangra, o pastor desespera. Eu tive em 2017 algo na igreja para resolver, que eu quase deixei o ministério. Se não fosse eu acreditar nisso que eu estou pregando para vocês agora, eu teria desistido. Eu ensino para a igreja o seguinte, nem eu, nem vocês somos super-heróis. Nós podemos cair na lona sim, e não foi o diabo que jogou, foi a natureza pecaminosa que temos, a mesma que nos faz gripar. Quem está salvo aqui gripa, não gripa? Da mesma forma, alguém que está salvo também tem problemas de mente.
Outra coisa que eu aprendi com Jesus, Jesus, ele não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Você pensou que eu ia falar desistir dele, né? Jesus, ele não desiste de você, mesmo quando você já desistiu de você. Pastor, não quer mais saber de mim, mas eu quero. Você me é precioso. Amém, amado irmão? Amém. Nunca tire isso da sua mente. E a maior de todas elas, que você precisa entender nessa noite, o Senhor sabe nos abordar de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Deus, ele sabe de que estrutura você é feito. Deus, ele sabe, antes que você fale com ele, de qual é a sua necessidade. Certa vez um amigo, pastor, passando necessidade, passando fome com sua família, e passava no jornal uma propaganda da Garoto. Lembra aquela caixinha de bombom Garoto amarelinha? Passava aquela propaganda na televisão, e os filhos falaram: papai, como eu gostaria de comer um bombom Garoto. Irmão, você sabe o que é ouvir isso quando você não tem dinheiro? Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Os filhos pequenos. Ele levantou naquela hora, entrou para dentro de um quarto, e ele começou a chorar. E Deus, uma caixa de bombom Garoto. É uma coisa simples, não é? Todos aqui talvez tenham condição de comprar uma caixa de bombom Garoto, não tem? Aquela família não tinha. Ele começou a orar. Naquele momento que ele orava, passava uma Kombi em frente à casa dele. 1 hora depois, aquela Kombi bateu no portão dele. Ele abriu o portão. Nós temos uma compra para te entregar. Mas eu não comprei nada. Nós passamos aqui na sua casa 1 hora atrás. E quando nós passamos aqui, Deus falou com a gente para fazer uma compra para você. Deus não nos desumaniza. Aquele irmão começou a chorar. E quando eles colocavam aquelas caixas de compra em sua casa, você sabe o que tinha lá? 2 caixas de bombom Garoto. Não era uma, não era 3, era uma para cada filho. Ele entendeu na hora que viu aquelas caixas, que verdadeiramente Deus estava cuidando dele. Deus cuida de nós. Irmãos, por mais que você seja um ser humano fiel, você vai vivenciar na sua vida diversas crises. Crises emocionais, ao longo da jornada da sua vida. E Paulo, ele inicia o capítulo 4, do verso 1, dizendo assim: olha, portanto, isso aqui no português é uma conjunção conclusiva. Ele fala, olha, portanto, meus amados irmãos e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estáis assim firme no Senhor, amados. Essa conclusão aqui, essa conjunção conclusiva, é Paulo nos dizendo que ele está concluindo um raciocínio. Esse verso fica melhor entendido à luz do capítulo 3, dos versos de 20 a 21. Olha o que ele fala no capítulo 3, versos 20 a 21 na sua Bíblia. Mas a nossa cidade está nos céus. É verdade ou não é? Sua cidade está no céu, amado. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. O que significa corpo abatido? Um corpo em crise. Para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A própria Bíblia não esconde as nossas fraquezas.
Paulo, ele olha para aquela igreja em Filipos, aquela igreja que está sofrendo perseguição, e ele fala que aquela igreja, olhando assim, olha, vocês precisam olhar para Cristo. E nós podemos extrair daqui muitos princípios que trazem vida, saúde, refrigério, contentamento espiritual para vencer a crise. E para vencer a crise, a primeira coisa que você deve ter em mente é manter-se firme naquele que te criou. Se você quer viver um 2019 diferente, mantenha-se firme naquele que criou você. E quem que te criou? Foi Deus. Está vendo como é que vocês sabem? Mas você percebe como é difícil praticar? Irmãos, confiar em Deus, mesmo que tudo pareça conspirar contra você. Paulo está ensinando algo que ele está praticando no momento em que ele escreve essa carta. Ele está aguardando o julgamento. Ele está correndo risco de morte, porque até então ele não sabe o que vai acontecer com ele. Tanto é que no início falam, morrer é Cristo, né? Ele não sabe ainda se vai viver ou se vai... Nós sabemos, mas ele ainda não sabe. E ele encoraja a igreja a descansar no Senhor. Outra coisa, nós devemos conservar nosso pensamento em Cristo, lembrando-nos de que esse mundo não é o nosso lar, e insistindo no fato de que Jesus tem tudo sob o seu controle. Deus é soberano. Deus, ele sabia que eu ia bater meu dedo na porta do carro agora, e está doendo. Aí o irmão prega até com raiva, né? Que dói. Brincadeira, né? Irmãos, isso que eu estou falando para você é um exercício de mente, que deve ser praticado, que deve ser aplicado em tempos de crise. É você colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Em outras palavras, não se apegue nas crises, amém? Lembre-se também que, irmãos, segunda coisa que você deve aprender hoje, nessa noite, para enfrentar o 2019 que virá: enfrentar as turbulências sozinho não ajuda. Tem gente que quando está com aquela ansiedade, aquela depressão, quer ficar sozinho, não quero ver ninguém. Não compensa, irmão. Subjuga a doença da mente. Subjuga. Não pense que ficar sozinho resolve. O verso 2 a 3 fala sobre isso, quando Paulo, olha, rogo a Evôdia, rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Irmãos, eu não sei, a Bíblia se silencia com o que aconteceu com essas duas irmãs. Devido a algo que havia acontecido na igreja em Filipos, nós percebemos que Evôdia e Sintique estão enfrentando uma crise de relacionamento. Aqui já teve crise de relacionamento, o irmão fica de cara virada, fica dodói com o outro. Eu amo, mas eu não perdoo. Aliás, eu perdoo, mas não quero olhar para ele. Essas irmãs estão enfrentando uma crise na igreja. A Bíblia fala aqui que elas eram fiéis, elas ajudaram na igreja. Então o que eu estou tratando com vocês aqui é algo muito prático, não é uma coisa espiritual, transcendental, mas é uma coisa que você pode estar vivendo aqui dentro nessa noite. E Paulo admoesta, olha, apesar da fidelidade, apesar dessas mulheres terem trabalhado com Paulo na propagação do Evangelho, essas mulheres não estavam isentas de crises emocionais e relacionais. É possível sim, irmãos, crer em Cristo Jesus, trabalhar pelo seu reino e ainda assim ter problemas de relacionamento com companheiros que estão envolvidos na mesma causa. Paulo brigou com Barnabé e brigou com Marcos também. E depois ele pede perdão para Marcos, ele fala, manda para mim Marcos, que é de grande valia para o ministério.
Paulo lida com o problema de relacionamento deixando muito claro, igreja, que não há desculpas para permanecer sem reconciliação, amém? Então, se você brigou com a mulher brigou com o esposo, com o filho, irmão, pede perdão, se conserta, amém? Conserta com o seu próximo, é bom demais, irmãos. O perdão tira um peso das nossas costas, tá certo? Paulo admoesta a igreja e seus líderes a cuidarem dessas mulheres que eram preciosas ao Senhor. Olha que interessante, Paulo não manda assim, exclui essas mulheres do corpo da igreja. Aliás, a palavra exclusão, ela não aparece na Bíblia. O que aparece na Bíblia é amar o próximo, é perdoar 70 vezes. As igrejas perdoam 70 vezes 7. O irmão caiu no pecado, ele vai lá, conta para o pastor, pequei. Ah, está excluído. Isso é de Deus? Olhando para a luz da palavra? Olhando para a Bíblia? É de Deus? Lembra lá do que tratamos em Colossenses 3? Irmãos, nós precisamos amar mais. Muito das crises emocionais é falta de amor, é falta de perdão. Paulo olha para aquelas duas irmãs e ele fala assim, olha, vamos cuidar dessas mulheres, gente, traz elas de volta. Elas são bênção do Senhor. Lembre-se sempre que existem pessoas da qual você pode contar. Não enfrente as crises sozinho. Você precisa de um irmão, você precisa de uma irmã. A mulher talvez está enfrentando uma crise difícil na vida dela. Ela chama uma irmã mais velha, mais experiente de igreja, mais experiente de vida com Deus. A irmã, estou enfrentando crise na minha mente, no meu coração. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sinto mais a alegria que sentia antes. Não enfrenta sozinho, o irmão também, né? Está difícil no trabalho, irmão. As coisas estão difíceis, eu estou a fim de pedir demissão do meu trabalho, não aguento mais. Chama um outro irmão da igreja para conversar. Olha, para Deus te fortalecer, porque nós precisamos uns dos outros. Outra vez, por isso que Provérbios 18, 24 fala assim, olha, repete comigo, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão, é Jesus. E você precisa se parecer com Jesus. E se você se parecer com Jesus, você vai fazer com que as outras pessoas também se pareçam com Jesus. Você vai impactar as pessoas com Cristo. E as pessoas que você impactar, impactarão as outras com Cristo. Amém? É por isso que eu não me canso de pregar o evangelho, irmão. A igreja fica, pastor, você já está pregando de novo. Rapaz, não posso ficar, só vou parar de pregar quando eu morrer. Irmãos, outra coisa, terceira, que você precisa aprender, em meio à crise emocional, devemos olhar para Cristo e não para a crise. Versos de 4 a 5 aí na sua Bíblia. E esta é a principal forma de enfrentar a crise emocional. É por isso que Paulo cita novamente o tema central dessa carta, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Isso significa que a nossa atitude interior não precisa refletir as circunstâncias do nosso exterior. O que está aqui dentro não precisa refletir lá fora. Paulo estava cheio de alegria por saber que, a despeito daquilo que lhe viesse a acontecer, naquela prisão, Jesus Cristo estava ao seu lado. E Paulo, então, ele tira o foco da crise, ele tira o foco daquela prisão romana, e ele começa, então, a colocar o seu foco em Jesus. Amém? Muda o foco, irmão. Quando o diabo começar a te acusar, você fala, olha, eu olho para Jesus. Fala como Pedro, vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele vai cuidar de mim.
Fala como Paulo no versículo 13, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fala para o diabo o seguinte, olha, Filipenses 4, acho que 9 ou 19, me ajuda aí. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É Filipenses 4, 19. Às vezes dá uns brancos na gente, a gente esquece. Irmãos, se você não tem se sentido muito alegre ultimamente, é possível que você esteja contemplando a vida sobre uma perspectiva não muito correta. Ai, pastor, me sinto tão triste. Perspectiva errada. Ai, pastor, está tudo dando errado. Foco errado. Então, eu quero dizer para você nessa noite, para de viver no piloto automático. Tem uma música que eu não sei de quem que é, que fala, deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa frase é do diabo. Porque eu não deixo a vida me levar, não, a minha vida eu controlo ela. Deus me deu a vida para administrar. Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. Então, eu não posso deixar a minha vida me levar, a vida leva eu. Aprenda a sentir a sua vida. E não apenas seguir o fluxo, está todo mundo indo nessa água, que eu vou também. Outra coisa que você precisa fazer em 2019, versos de 6 a 7, vencer a crise através da oração e da gratidão. A igreja ora, amém? Ora mesmo, irmão. Enquanto o negócio está apertando, você ora. Só existe paz, irmãos, quando as minhas petições são elevadas a Deus. Quando eu lanço nele a minha ansiedade. Quando eu lanço em Deus os meus temores. E Paulo enfatiza a nossa grande necessidade de levar todas as coisas, sem exceção, a Deus em oração. Por isso que ele fala, não esteja, eu amo esse verso da Bíblia, Filipenses 4, versos de 6 a 7. Memoriza esse verso, irmão. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por que Paulo está falando de sentimento? Por causa das crises emocionais que nós enfrentamos. Desde a época que Adão e Eva pecou, sempre foi assim, irmãos. De acordo com Filipenses 4, que você pode ler mais em casa, e esse é o meu último ponto. Enriqueça sua mente com coisas que edificam. O maior veneno do crente é ficar enchendo a mente de porcaria. Olha o que Paulo fala no verso 8, e que lindo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. Irmãos, quando começar a vir os sentimentos negativos no seu coração, muda o foco. E sempre vem, não é? Às vezes você está dirigindo o carro numa BR, eu não sei se já aconteceu com você. Quem aqui dirige e pega a estrada sempre, levanta a mão. Já veio um sentimento em você, se um carro pode bater de frente com o meu? Já viu esse pensamento? É o diabo lançando sobre nós uma ansiedade. Sabe o que eu faço? Eu ligo o carro num louvor e vou escutando música e começo a adorar a Deus. Eu não deixo a minha mente se contaminar com aquilo. Você vai fazer uma prova no trabalho, aí você vai tirar 0, você não vai conseguir.
você vai tirar 0. Crise emocional, até criança enfrenta. A Chloe, tem 7 anos, pequenininha a Chloe, não é? A Chloe, no colégio dela, ela recebeu esses dias, ela fez uma prova de matemática, uma prova de música. E a professora, entregando a prova, entregou para ela a primeira de música. E na hora que ela olhou a prova de música, estava lá 5. Ela só fez assim com a prova, puf! Começou a chorar dentro da escola. Começou a chorar. E as coleguinhas, prof, o que foi? A Chloe está chorando. Aí a professora falou assim, Chloe, o que você está chorando? A Chloe ainda chorando, só levantou a prova e mostrou para ela. Ela levantou a prova e mostrou, 5. Assim, Chloe, essa não é a prova de matemática, essa é a prova de música. Ela olhou, e a prova de matemática? Tinha tirado 10. Que bênção, né? Então, a crise emocional, ela afeta qualquer ser humano. Uma criança de 7 anos, você pensa que tem crise? Mas tem. Então, irmãos, quando vier sentimentos ruins, mude o foco. Comece a glorificar a Deus. Comece a louvar a Deus, a bendizer o nome do Senhor. É isso que Paulo está mandando fazer. Pare de adiar seu descanso. Faça algo por você. Crente tem que tirar férias, irmãos. Férias não é pecado, férias é de Deus. O homem que é casado, é importante você levar sua esposa num restaurante para comer com ela, andar com ela na beira da lagoa, do rio aqui, fazer ginástica. Crente tem que fazer essas coisas, tem que curtir um pouco também a vida espiritual e a vida física, porque é sua responsabilidade cuidar do seu corpo. Levar o amigo, olha, Renan, vamos tomar um café hoje comigo? Renan, vamos ali tomar um sorvete, que eu quero conversar contigo, como é que está a sua vida espiritual? Entenderam? É bênção, não é fazer isso? Conversa, irmãos, troca telefone, chama o outro para conversar, muda o foco. Outra coisa, busque atividades prazerosas que te façam gastar energia e te geram bem-estar físico e mental. Ler a Bíblia, ler um livro, escutar uma música, coisas assim. Ai, pastor, mas é pecado falar dessas coisas. Não é não, irmão. O motivo da depressão no mundo hoje são as cargas horárias dobradas que as pessoas fazem para ganhar dinheiro. Essa é a mais importante, irmãos. Presta atenção em mim. Liberte-se de relacionamentos destrutivos que te afastam do caminho do Senhor, que sugam sua energia com palavras negativas. Fuja de toda aparência do mal. Tem pessoas que é só fofoca, não é? Você viu a roupa que aquela irmã estava. Aí você viu que ela brigou com o marido estava olhando para ela, meio cara ruim. Irmão, com essas pessoas, fala, irmã, para de falar mal dos outros. Que aí você cortou, ela já não fala mais. Então, não contamina a sua vida não, irmão, é pecado. Às vezes vem um fofoqueiro na gente para nos contaminar, e nós ficamos contaminados mesmo. Então evite relacionamento, gente, roda de escarnecedor, fofoqueiro, gente que fala muito palavrão. Por exemplo, tem um amigo no WhatsApp, fui aconselhar uma pessoa casada, quando ela foi mostrar um negócio no WhatsApp para mim, apareceu uma mulher pelada no WhatsApp dele. Aí começou a fazer assim, desliga, e quase que jogou o celular na parede. Ele ficou morrendo de vergonha. Aí eu peguei e falei para esse irmão, isso aí é esses grupos do mundo que você está nele, não é? É, pastor. Irmão, então sai, foge da aparência do mal. Eu sou seu pastor. Agora imagina se é a sua esposa que pega. Imagina se é um irmão da igreja que pega, você com esse celular, com essa mulher pelada no celular. Que coisa feia, irmão. Em vez de você ser uma pessoa que faz diferente na vida dos outros, você está no mesmo caminho do mundo. Ele ficou sem graça na mesma, ele saiu de todos os grupos mundanos. Se você está em grupo do WhatsApp mundano, pula fora, irmão, sai fora. Fica não, porque só te traz dano, né? Fuja da aparência do mal. Outra coisa, não tente absorver problemas que não são seus. Tem gente que gosta de pegar o problema de todo mundo, só não consegue resolver o dela. E nunca deixe de entender isso, que
que a nossa suprema alegria vem de Jesus. A sua suprema alegria não vem do pastor, a sua suprema alegria não vem do amigo, a sua suprema alegria não vem do salário que você ganha, seja ele alto, baixo, seja lá o que for. A sua suprema alegria vem de Jesus. E se você se relaciona com Jesus, a sua alegria será plena, independente das circunstâncias. Então, quero concluir essa mensagem agora, passei 5 minutos das 9 horas. Para vencer a crise emocional, meu amado irmão, minha amada irmã, eu e você, nós precisamos manter acesa a chama do nosso relacionamento com Deus. Manter acesa a chama do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, irmão. Eu já estou lendo a Bíblia de novo, vou o ano todo agora lendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Segundo, entender que enfrentar as crises sozinho não ajuda, não compensa e me faz perder grandes oportunidades. Lá em casa, quando eu preciso de alguma coisa, eu já ligo logo para o irmão, vem aqui em casa, aconteceu, o chuveiro está queimado. Então, eu já vou preparar, eu não sei mexer com o chuveiro, mas eu sei ir lá comprar um pão e fazer um café. Enquanto o irmão está lá mexendo com o chuveiro, eu estou preparando um cafezinho com pão. Aproveita, ele conserta meu chuveiro, eu ainda relaciono com ele. Sento, converso, como é que está a vida espiritual? Irmão, pastor, tá, que alegria que o senhor me chamou aqui, né, hoje. Está vendo como é que é, gente? Às vezes o irmão está doido para fazer alguma coisa, bater uns pregos na parede. Liga para ele, irmão, você está querendo bater uns pregos na parede? Rapaz, eu não vejo, minha mão está até coçando. Então vem aqui em casa, eu vou comprar uma carninha, a gente assa. Minha parede está toda detonada, alguém sabe pintar parede? Eu sei. Me dá uma força aqui, eu faço uma sopa para nós, no calorão de Pereira Barreto, ninguém vai, né? Irmãos, terceiro, eu preciso aprender a mudar o foco. Em vez de olhar para a crise, eu preciso olhar para Jesus, entendendo sempre que, repete comigo, eu não posso, mas Jesus pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sou, mas Ele é. Eu sou fraco, mas posso tudo naquele que me fortalece, naquele que me capacita. Amém? Olha que lindo, né? E quarto e último lugar, no lugar da ansiedade, preencha a sua mente com oração, com adoração, com ações de graça. A Bíblia fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Enriquecer minha mente com coisas que edificam. Ontem, irmãos, eu fui livrado, passei por um livramento ontem. Eu não estou entendendo, machuquei meu dedo aqui agora. Ontem eu estava na casa do sogro, um tijolo do teto, eu sentado, meu cachorrinho sentado no meu colo, um tijolo do teto caiu em cima do meu peito. E o pior que não bastava só cair, ele picou, pif, pif, 2 vezes. Irmãos, que dor. Sabe aquela dor? Eu pensei que alguém tinha jogado de algum lugar. O tijolo, em vez dele cair reto, ele caiu encurvado e veio no meu peito. Está machucado aqui. Naquela hora, aquela dor terrível, a Silvia ficou preocupada, mas eu levantei, fui para o quarto e eu comecei a glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque eu tive um livramento. Eu não murmurei não, que porcaria, não sei o quê. Eu fui para o quarto glorificar a Deus. Eu falei: Deus, obrigado por esse tijolo não ter atingido o meu rosto, porque ia quebrar a minha face. Se bate no nariz, quebra o nariz, se bate no olho, quebra o olho, se bate nessa região, quebra essa região dos cílios aqui, fura o olho, fico cego. Imagina se bate na cabeça do cachorro, matava o cachorro. Imagina se bate no corpo da Chloe, quebra o osso da Chloe. Eu falei: Deus, louvado seja o teu nome que foi em mim. E louvado seja o teu nome que eu estou aqui hoje pregando a palavra do Senhor. Agora a porta fechou no meu dedo. Aí eu falei assim: pastor, ficou com vontade de xingar um palavrão, né? Irmãos, na hora que fechou no meu dedo, eu falei: Deus. E segurei.
e olhei meu dedo, estava igual o dedo de desenho animado, assim, ó. Eu disse, Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu poderia ter batido o carro de frente com um caminhão agora, e talvez isso seja um livramento, para me mostrar que eu preciso ficar mais focado no Senhor. Passa a mudar o foco, irmão, passa a mudar o foco da sua vida, amém? Vamos orar, enriqueça sua mente com coisas que edificam, tá certo? Senhor Deus, eu te agradeço por todas as coisas, eu te agradeço porque em meio a todas as crises que nós enfrentamos, o Senhor se lembra de nós, e o Senhor sabe, conhece as nossas estruturas. Eu te amo, Senhor, eu te amo, porque a cada dia que te busco mais e mais compreendo o quanto eu preciso de ti, e assim também com certeza é todos que aqui estão. Por isso eu quero, diante da igreja, dos irmãos, pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, e colocar diante do Senhor a minha vida. Nós não somos perfeitos, nós somos humanos, nós não temos um corpo glorificado ainda, mas nós almejamos correr para o alvo e receber o prêmio da soberana vocação. Deus, louvado seja o teu nome que nos salvou, que nos elegeu e que nos predestinou antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor declara na tua palavra que pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pai, eu te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de ministrar a palavra, não sei se verei vocês novamente, e amanhã estarei na igreja batista tradicional, uma igreja que uma ovelha minha frequenta, pastoreei ela em Florianópolis, e ela, assim, todas as ovelhas que a gente pastoreia, às vezes encontra com a gente, às vezes vem lá de Goiânia, de Uberlândia, passa um tempo com a gente, revemos, e, irmãos, relacionamento é coisa abençoada, amém? Eu amo vocês, não é hipocrisia, mas é amor, porque eu olho para vocês e vejo o brilho de Jesus Cristo, eu olho para vocês e vejo que nós estamos lutando e indo para o mesmo caminho, eu olho para vocês e sei que um dia estaremos juntos glorificando o nome santo do Rei dos Reis, o Senhor. Deus abençoe você, a igreja de Pereira e todas as igrejas que servem ao Senhor verdadeiramente. Grande abraço, e o Senhor é com todos vocês.